partir do versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor. Houve um homem de Ramataim, Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufê, Eframita. Tinha ele 2 mulheres. Quantas mulheres ele tinha? 2. Uma se chamava Ana, como ela se chamava? E a outra? Penina. Penina tinha filhos. Ana, porém, não os tinha. Ela era estéril. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os filhos e filhas. E Ana, porém, dava a porção dupla. Porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho, varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava. Seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada. Ele disse: até quando estará tu embriagada? Aparta-te de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito. Não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizestes. Disse ela: ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi o seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Até aí, pode se assentar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eis aqui a tua palavra. Que o nosso coração se transforme numa terra fértil a partir de agora. E que a tua palavra, que é a semente, Pai, venha aos nossos corações e ela possa crescer, Pai. Ela possa se multiplicar e dar os frutos necessários, Senhor. Em nome de Jesus, eu quero nessa noite pedir uma bênção especial sobre cada mulher que está aqui, Senhor Deus, sobre cada mãe, aquelas que ainda pretendem ser mães. Em nome de Jesus, Pai, toma a direção de todas as coisas e as abençoa. Em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, mãe. Eu sempre falo que ser mãe é um ministério distinto. Não é fácil.
desde das dores do parto, a criação de um filho, de uma filha, tudo que uma mãe faz, né? Muitas vezes, como Ana aqui, que até então não tinha o seu pedido concebido, né? Ela não tinha um filho ainda, ou concedido, e ela clamava muito ao Senhor, ela chorava muito, como muitas mulheres hoje choram, né? Às vezes por não ter condições de ter um filho, ou por ter, às vezes, um filho numa condição que não gostaria. Então, mãe é aquela que tira da boca para dar para o filho, é aquela que procura suprir todas as necessidades de um filho, de uma filha, é aquela que sempre está olhando lá na frente. Em específico, a mãe cristã é aquela mãe que se preocupa, né, com toda a vida que o seu filho ou sua filha vai percorrer. Então, sempre orando para que Deus prepare, né, o melhor emprego, para que Deus prepare o melhor estudo, para que Deus prepare a melhor esposa ou o melhor esposo, para que possa ser bem sucedido na vida em todas as áreas e principalmente que siga, né, todos os mandamentos do Senhor ficando na presença de Deus. Então esse é algo que muitas mães têm lutado e muitas mães têm sofrido no seu dia a dia. Mas mãe é aquela que não desiste, mãe é aquela que vai em frente, é aquela que batalha. E hoje nós vamos ver no exemplo de Ana aqui, de como é difícil, né? Quando você coloca objetivos na vida e nem tudo sai como você pensava que poderia sair. Existe o choro, existe o sofrimento, né? Mas eu quero dizer para você que depois do choro, depois do sofrimento, se você crer, virá a alegria do Senhor. E nós precisamos acreditar. Deus é aquele que surpreende, né? Eu me lembro de um amado irmão, nosso irmão Fabiano, ele e a sua esposa, eles não conseguiam ter filhos, e era um desejo que eles tinham. E Deus os agraciou com três ou quatro filhos? 3, né? Eles adotaram 3 crianças, né? E hoje podem, né, de uma forma ou de outra, ter conquistado aquilo que eles tanto esperavam, porque Deus abençoou eles e eles têm essas 3 crianças hoje. Talvez você não consiga, né? Não sei se é vontade permissiva de Deus, porque Deus é que sabe todas as coisas. Se Ele quiser abrir a madre, Ele abre a hora que quiser, né? Eu já vi tantas pessoas que eram estéreis terem filhos. Na Bíblia nós temos muitas situações de mulheres que eram estéreis, né? Até o absurdo de falar, por exemplo, sobre a esposa de Abraão, de Sara, que tinha uma idade avançada, era estéril e Deus abriu a madre, né? Podemos falar de Raquel, podemos falar, né, também aqui de Ana e de tantas outras que nós temos exemplo aqui na Bíblia Sagrada. E que Deus, quando quer, Deus abençoa e as coisas acontecem. Amém? Então Ana, ela tinha uma rival. Naquela época era permitido o casamento com mais de uma esposa. E havia 2 esposas, né? Uma chamava Ana e a outra Penina. E Penina foi agraciada com filhos. Moravam, creio que, debaixo do mesmo teto. E ela vivia provocando a outra que não tinha filhos. E sabe, irmãos, às vezes é só quem tem o problema, é só quem tem a situação que sabe o quanto dói. Às vezes eu vejo as pessoas fazendo bullying por aí e não sabem, né, como que o diabo usa isso para poder realmente infernizar a vida das pessoas. E o diabo é especialista em fazer isso. Então havia aquela provocação, apesar do seu marido, Eucana, né, fazer os sacrifícios, fazer tudo que era necessário, tanto por uma como para outra, dedicava mais amor ainda, né, a Ana, que não tinha filhos, mas nada disso, né, preenchia o vazio que existia dentro do coração daquela que queria ser mãe, daquela que queria gerar, daquela que queria ter filhos, daquela que queria constituir uma família realmente, e poder sua família crescer, e a sua família dar frutos, todos eles na presença de Deus. Então, a decepção dela era muito grande. E ela chorava. Chorava diante de Deus, chorava pelos cantos da casa.
Até que um dia Eli, que era o profeta da época, ele viu Ana chorando. Mas Ana não estava só chorando. Ana estava orando. Ela se colocou diante de Deus. E existem choros, irmãos, que às vezes a pessoa chora tanto que não tem mais o que chorar. Às vezes a pessoa, né, ela está em gemidos inexprimíveis. Não tem mais o que falar. Às vezes a voz não sai mais. Existem situações que nós vivemos, que nós, quando estamos orando, estamos diante de Deus, a nossa voz já não sai mais. Existem situações que nós oramos diante de Deus, que nós nos quebrantamos diante do Senhor, que não sai absolutamente nada. Nem, né, o movimento da voz sai mais. Não sabemos mais como orar, não sabemos mais como pedir, não sabemos mais como clamar. E entramos naquele estágio de alma amargurada, como diz a palavra de Deus aqui. Ana estava num estado de alma amargurada. Tristeza. Tristeza sem fim. Mas ela foi pedir socorro para aquele que pode fazer todas as coisas. E ela se derrama diante do Senhor em humildade, em quebrantamento. E uma das coisas que Deus reconhece é quando nós entramos na presença dEle com quebrantamento. É gostoso entrar na presença de Deus com alegria, com cânticos, com euforia, quando tudo vai bem. Mas e quando não vai? E quando as coisas estão ruins? E quando as coisas estão perecendo? Quando você já não tem mais motivos de alegria nenhuma? Mas é nesse momento que nós estamos fragilizados espiritualmente. Estamos fragilizados emocionalmente. E tem um canto que fala que Deus habita num alto e sublime lugar. Mas Ele também habita num coração contristado, num coração quebrantado. Então se faz necessário sim nós entrarmos na presença de Deus, que quando nós entramos na presença de Deus e reconhecendo que Ele é o Senhor, reconhecemos que não somos absolutamente nada e que tudo tem que vir, e se é que tem que vir por Ele. E nós reconhecemos tudo isso, principalmente quando nós reconhecemos que Ele é o nosso Senhor e Salvador, e que tudo está nas suas mãos. Aí o Senhor olha para nós com outro olhar, com o olhar da misericórdia. Depois Ele nos olha com o olhar da graça. E é isso que Deus faz. Então, eu creio que esse sofrimento de Ana já tinha passado alguns anos. Talvez você tenha sofrido, mãe, por alguns anos, por alguma situação de filhos. Talvez você tenha uma amargura de alma. Talvez você não entenda o processo de Deus na sua vida. Talvez às vezes a gente até desiste de Deus, né? Às vezes é uma situação que não se resolve e a gente fica perguntando os porquê de Deus. Ou os porquê isso Deus. Por que aquilo Deus? Por que isso não se resolve? Né? Porque né, eu sendo uma serva, eu sendo uma pessoa que me dedico a Ti, essas coisas vêm acontecer com a gente. A gente questiona, porque somos seres humanos. Tá? E todos nós somos iguais, viu, irmãos? Todos nós somos iguais. Né? Se tivesse uma pregação, se fosse hoje dia dos pais, talvez eu estivesse falando a mesma coisa para os pais. Porque o homem, ele parece ser firme, parece ser forte, mas ele é mais fraco que a mulher. Ele desiste mais rápido que as mulheres. As mulheres têm algo especial que Deus colocou, que é determinação. E nós vimos tantos e tantos exemplos de pessoas determinadas nessa igreja, irmãos. Pessoas que estão batalhando, pessoas que estão conquistando, pessoas que estão vencendo o mal. Que comprova tudo isso que eu estou falando, que as mulheres são fortes. A mulher, é mais fácil você ver uma mulher ficar na presença de Deus por tanto tempo do que um homem. É mais fácil a mulher ter disposição para fazer isso e aquilo do que o homem. Mulher é sensacional, né? E os homens não vivem sem elas, né? Graças a Deus, né? Então louvo a Deus por você que tem sido uma mulher sábia, uma mulher cristã,
uma mulher determinada e uma mulher que não desiste, porque a tua insistência diante de Deus, o teu clamor diante de Deus vai fazer com que Deus mova as suas mãos a teu favor. E mais cedo que você imagina, Deus vai fazer as coisas acontecerem. Porque Ele é assim, porque Ele é o Deus tremendo, Ele é o Deus poderoso. Mas nós temos algumas coisas a aprender com essa história de Ana. Primeiro, como eu disse, ela era uma pessoa estéril. E às vezes a esterilidade não está só no conceber uma criança. A esterilidade está em muitas coisas que a mulher deixa de fazer, ou que não consegue fazer, ou mesmo o homem que precisa fazer e não consegue fazer. Existem pessoas que já desistiram de causas, e isso não é bom. Nós aprendemos que devemos perseverar. Repita comigo: perseverar. Não desistir. Sabe por quê, irmãos? Se nós somos de Cristo, presta atenção. O próprio Deus promove situações para tirar de nós todas as muletas, todos os apoios que nós possamos ter, todas as ajudas que às vezes nós achamos que eram necessárias. E às vezes nós nos vemos sozinhos. Quem já se viu sozinho aqui? Porque tem coisas que você nem comenta, tem coisas que você nem compartilha, e você sofre sozinho, você sofre sozinha. E às vezes é uma situação entre você e Deus, que só você sabe, o seu marido não sabe, a sua esposa não sabe, os seus filhos não sabem. Mas é algo que você tem dentro de você, e que você luta por isso. E você não pode desistir dos seus sonhos, você não pode desistir dos seus projetos, porque você vai dar uma moral muito grande para Satanás, que veio ensinando para matar, roubar e destruir, e tem tirado o sonho de muitas pessoas. Nada pode impedir o teu sonho, nada pode impedir o teu sucesso, a não ser que você deixe. Existem pessoas que estão estagnadas, paradas, não tem mais poder de ação e nem de reação. Estão mortas espiritualmente, estão mortas fisicamente. O intelecto já não funciona mais, porque já desistiram, acostumaram com a situação e dizem para aquele monte que ele é muito grande, dizem para aquele gigante é muito grande, dizem para o problema, esse problema eu não consigo resolver. Vocês chegaram num ponto, como o apóstolo Paulo um dia chegou. Estava fraco, cansado. Um homem que se dedicou a vida inteira a Deus, a pregar o Evangelho, a abrir pontos de pregações, que foi perseguido, irmãos, que foi muitas vezes injuriado, assim como Jesus também o foi. E às vezes, onde ele se apegava, era nos amigos, nos companheiros de fé. Mas chega no momento que ele estava sozinho. Como nós muitas vezes podemos estar sozinhos naquilo que nós estamos pleiteando diante de Deus. Mas olha o que Deus diz para ele, o que Jesus diz para ele. E ele fez isso e falou da boca dele: quando estou fraco, é aí que eu estou forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Talvez nós não temos forças para reagir diante da circunstância, mas não somos nós que temos que lutar. O Senhor luta por nós, o Senhor batalha por nós, o Senhor guerreia por nós. O que nós precisamos ter é uma confiança nesse Deus vivo, nesse Deus poderoso, e realmente entregar a Ele a situação. E entregar a Ele a situação é entregar e não ficar colocando a mão, não ficar apressando Ele, porque Deus tem um tempo determinado para todas as coisas acontecerem aqui, e sobre a sua vida, e sobre a minha vida. Basta
Crê. Ana chegou no ponto que ela entregou a Deus. Senhor, não dá mais. Não consigo mais viver com essa aflição. Aflição de alma. E ela entrega ao Senhor. Mas ela era uma pessoa de oração, repita comigo, ela era de oração. E ela entra na presença de Deus. E ela entrega nas mãos do Senhor. E ela ora e ela clama. Apesar de muitas vezes as pessoas questionarem a sua oração, questionarem a sua luta, questionarem o teu problema, como se eles fossem aquele que pudesse resolver o problema. Só você sabe aonde está pegando. Só você sabe o tamanho realmente do problema que você está vivendo. Só você sabe o tamanho da luta que você está enfrentando. Eu estou falando hoje de Ana, uma mulher que era estéril. Como eu poderia trazer hoje uma mensagem especificamente, por exemplo, da nossa irmã Verinha. Mulher guerreira. Em todos os momentos, desde quando ela foi acometida desta enfermidade, ela vem lutando, ela vem clamando ao lado do seu marido, do seu esposo, juntamente com a sua família, colocando, creio que em nome de Jesus, diante do Deus Todo-Poderoso, clamando a Ele pela cura, pela libertação. Essa semana ela deu um testemunho no grupo de que ela havia sido curada do câncer de ossos. Talvez para mim e para você, é um glória a Deus igual nós damos aqui. Glória a Deus, glória a Deus. Mas só ela sabe o tamanho do glória a Deus que ela vai dar. Porque só ela sabe o sofrimento que ela está passando. Só ela sabe o tamanho do problema que ela está enfrentando. E nós não temos a dimensão, como também não tem a dimensão daquilo que você está vivendo. Mas ela, quando foi diante do profeta, diante dele, ele traz uma palavra para ela. Ele diz assim para ela: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Ela havia pedido para Deus. E o profeta agora confirma: olha, vá para a tua casa. Como se estivesse falando e estivesse entendendo e estivesse com a confirmação: olha, Deus já me respondeu que Ele vai te abençoar. Porque a palavra do profeta naquela época, irmãos, era algo muito sério. O que o profeta falava acontecia. E ela pegou aquela palavra para si e ela guardou no seu coração, porque era uma palavra que ela precisava. Talvez hoje seja a palavra que você precise, de uma confiança de Deus, que Ele está nesse negócio, que Ele está nessa enfermidade, que Ele está nesse problema, que Ele está junto com você nessa luta. Você não pode desistir. Porque se você desistir agora, no meio do caminho, Deus não vai ter prazer na tua vida. Mas se você, mesmo cambaleando, mesmo chorando, mesmo gemendo, você acreditar que Deus pode fazer uma mudança, é isso que vai acontecer na sua vida. E Deus concede a Ana a gravidez. Eu imagino a hora que as suas regras atrasaram. Eu imagino a alegria dela ver aquela barriga crescendo. Eu imagino todos os sonhos, os projetos que ela tinha desde lá então, lá atrás, sendo colocados agora em prática. Onde havia tristeza, agora há alegria. E uma expectativa muito grande para que aquele menino nascesse. E ela faz uma promessa ao Senhor, um juramento ao Senhor, que se aquele menino nascesse realmente,
ela entregaria ele ao templo, aos cuidados do Senhor. E ele serviria ao Deus vivo e ao Deus poderoso. E aqui vai entrar uma outra parte que eu acho que é a mais importante que Deus quer falar conosco nessa noite. É importante a gravidez. Já não era mais estéril. Eu já vi pessoas que eram estéreis ter mais 1, 2, 3, 4, 5. E aí abriu a madre mesmo, né? Aliás, nós temos a mamãe mais nova, né, aqui da nossa igreja. A Laís, né? Que concebeu. Como que chama o menininho dela? O Léo. Daqui a pouco o Léo vai estar correndo aqui, irmãos, no nosso meio. Mas não nasceu ainda. E daqui a pouco vai ter o Dadane correndo aqui também. Como meu neto está correndo aqui. Como muitos filhos aqui estão correndo no nosso meio. Porque você tem feito aquilo que é o essencial. Obedecer a Deus e dar o caminho para essas crianças. Ensina a criança o caminho que ela deve seguir. E quando ela crescer, jamais se desviará. Essa parte espiritual é a principal, irmãos. Ou você está criando filho para o mundo? Talvez se nós fomos ignorantes em uma parte dessa história da nossa vida, que Deus tenha misericórdia de nós. E que nós possamos colocar em prática e trazer essas crianças, mesmo que grandona, para a presença de Deus. Pelo menos fazer como Ana, dobrar o nosso joelho e orar a Deus, para que Deus alcance e a traga para a presença dEle. Porque hoje, eu como pai, eu não posso ver a minha filha desviada, não posso ver meu filho desviado, não posso ver meus netos desviados. Porque o caminho errado, quem percorreu lá atrás já fui eu. Quem já sofreu lá atrás fui eu. Quem aprendeu que estava no caminho errado fui eu. Então eu tenho que ensinar a eles o caminho certo. Lógico, tem o livre-arbítrio. Mas as pessoas têm pago muito caro pelo livre-arbítrio. Mas nós temos que ensinar. E Ana, quando ela recebe aquela bênção, e a promessa dela era que aquele menino seria levado ao templo, e no tempo certo ela pega esse menino e leva aonde? Ao templo. Existia a dedicação daquele menino, que aprendeu tudo com a mãe. Por isso a importância da mãe estar em casa, ensinando os seus filhos. Essa é uma outra briga que nós sempre temos, que eu sempre falo que a mulher devia ficar em casa. Já sei que você não vai gostar do que eu falei. A mulher está agora com esse negócio de feminismo, né? Que a mulher está isso, que aquilo, está crescendo e tem que ter as mesmas profissões, até melhores, e isso e aquilo. Mas se perde muito como família. Porque a mulher, lado a lado com seu filho, ela pode ensinar, ela pode orientar. E muitas mães hoje já não têm mais tempo, porque precisam trabalhar. Mudou, o tempo mudou, irmãos, eu sei de tudo isso. E eu sei que as mães se esforçam muito para poder ensinar os seus filhos, não é fácil. Mas as que trabalham aqui sabem do que eu estou falando. Às vezes é uma correria enorme, chega em casa, você tem que fazer um monte de coisa e você não pode deixar a educação espiritual do seu filho se perder. Quando eu vim para Cristo, irmãos, as minhas crianças eram tudo pequenininha. Sabe onde eles ficavam? Debaixo do banco. No Moisésinho que tinha. Às vezes no colchãozinho pequeno que tinha. Nós ia para acampamento, para um monte de lugar aí, eles estavam juntos. Mas aquilo que eu precisava ensinar, o caminho que eu precisava mostrar para eles, eu mostrei. Porque se eu não for um exemplo vivo para meus filhos, então eu posso entregar meu ministério e posso parar com tudo.
E vai acontecer a mesma coisa com você. Se você não ensinar seu filho da forma correta, se você não colocar os princípios da palavra de Deus no coração dos seus filhos, você vai ter muito trabalho. Quando eles crescerem, você vai ter muito trabalho. Porque a influência do mundo aí fora faz com que eles voem. Eles querem acompanhar tudo que é de moderno, tudo que está acontecendo hoje. Nós tivemos aí, por exemplo, um show da tal da Madonna aí, que pelo amor de Deus, irmãos, trouxeram o satanismo para dentro do Brasil. Pornografia pura, droga, bebida, pornografia, tudo que não presta. E se eu falar para vocês que tinha muitos cristãos lá? Assim, nossa, pastor, será? Com certeza. Tem muitas pessoas que são fã da Madonna. Eu sou fã da Cassiane. Eu sou fã daquela que canta, como chama aquela? Maria Marçal. Porque antes, eu até gostava da Madonna. Antes, eu gostava de outros artistas. Mas aquilo não fez bem. E eu paguei um preço muito alto, irmãos. Mas teve um que olhou para mim com misericórdia, o nosso Senhor Jesus Cristo. Que começou a fazer uma boa obra na minha vida. Só que quando ele começou a fazer uma boa obra na minha vida, ele não queria fazer só na minha vida. Ele queria fazer na vida da minha esposa, ele queria fazer na vida dos meus filhos, dos meus netos, de toda a minha geração. Assim como ele quer fazer na sua. E Ana, com algo que ela queria tanto, que ela tanto pediu a Deus, agora ela se vê que tem que cumprir a promessa que ela fez de entregar esse filho amado, não ao mundo, mas ao templo, ao Senhor. E eu creio que quando ela fez essa decisão de pegar e levar, ela até chorou dentro de si mesmo. Mas era o melhor caminho. Porque ele se tornou um dos profetas. Um dos grandes profetas, aquele que foi lá e ungiu a Davi como rei na casa de Jessé. É aquele que deu direcionamento para um povo que estava totalmente perdido. A orientação espiritual. Isso que eu peço para você, mãe, que eu peço para você, pai. Dê a orientação espiritual correta para os seus filhos. Para você não sofrer. Diga não quando você tiver que dizer não. Que ele chore hoje para você não chorar amanhã. Que ela chore hoje para você não chorar amanhã. Ana, como mãe, fez o seu papel. Pediu a Deus, Deus abençoou, deu um filho, ela ensinou aquele filho e agora leva ele ao templo. Uma das coisas que trouxe para o coração de Ana foi a alegria. Mesmo ela entregando o seu filho aos cuidados do profeta Eli, ela teve alegria no coração porque sabia onde aquele menino estava. Ela foi fiel em cumprir as suas promessas. E eu creio que da onde ela estava, ela ainda continuava com os joelhos dobrados e dando cobertura espiritual para o seu filho. Talvez o filho não estivesse tão próximo agora na mesma casa, porque ele estava no templo. Mas ela, da onde ela estava dando cobertura, ela estava orando, ela estava jejuando por ele. Que é o que muitos pais fazem hoje, oram e jejuam pelos seus filhos. A maioria das campanhas de jejum, de oração que tem, irmãos, estou sempre colocando a minha família diante de Deus. Eu e minha esposa, nós chegamos num ponto que a gente já conquistou, acho que quase tudo que nós queríamos. E hoje nós não pedimos para nós mesmos. Nós pedimos pelos outros. Nós pedimos para aqueles que precisam. Onde nós vemos que a graça de Deus precisa ser alcançada.
onde a misericórdia de Deus precisa alcançar. E é assim que nós temos que pensar como cristãos. Porque enquanto as pessoas estão pensando, alguns estão pensando que vai ter uma outra vida aqui na terra. Alguns outros até decidiram, já que não vai ter mais nada depois que morre, então querem viver tudo nessa vida. Estão pagando um preço muito alto por estarem vivendo tudo nessa vida. Mas nós que recebemos, eu que recebi um milagre de Deus da minha conversão, eu sei que existe morada para mim lá em cima, que existe morada para os meus filhos lá em cima, que existe morada para os meus netos lá em cima, que existe morada para toda a minha geração lá em cima. Então ganhar dinheiro, perder dinheiro, não faz significado nenhum. O que faz significado é eu saber que eu vou ter uma vida eterna com meu Deus. Aquele que me resgatou do império das trevas, aquele que me limpou, aquele que fez com que eu fosse batizado nas águas, depois fosse batizado no Espírito, aquele que me tirou das trevas, me trouxe para a maravilhosa luz, e me colocou hoje no lugar de poder estar ajudando outras pessoas, apregoando a palavra, falando a verdade, dando aconselhamento e tudo mais. Então eu sei, porque eu vivi. Não falo da boca para fora, mas eu falo de uma pessoa que viveu muitas coisas. E só Deus sabe por onde eu passei. Como muitos aqui passaram por lugares tenebrosos, passaram por lugares humilhantes. Mas pela maravilhosa graça de Deus, vocês estão aqui na presença de Deus hoje. E nós estamos aqui hoje para fortalecer essas mães, que são guerreiras, assim como Ana. Podia falar de Joquebede, podia falar de Maria, mãe de Jesus, podia falar de tantas outras mulheres que tem na Bíblia. Mas eu quero falar de você, mulher guerreira, mulher sofredora. Não desista. Fala para uma mãe que está aí do teu lado, não desista. E se há um filho que está perto, fala assim, não desista de mim, mãe. Muitos casamentos estão de pé por causa dessas mulheres. E eu louvo a Deus por cada uma de vocês. Desculpa ter citado a irmã Verinha, mas você é um testemunho vivo. Você é um exemplo para todos nós, Verinha. E Jurandir, se engrandeça sim, porque você tem uma mulher valorosa, viu? É corintiana? Aí, beleza. Valorosa. Pode estar perdendo, pode estar caindo, mas está lá firme. Então que você saia daqui com essa palavra no teu coração, de você não desistir, de você realmente levar os seus filhos para o caminho correto. Por mais que as circunstâncias dizem que não, por mais que eles possam estar longe, você sempre vai ensiná-los qual é o caminho. Deus dá o livre-arbítrio, irmãos, e a salvação ela é individual. Mas se você fizer o seu papel, eu sempre lembro daquele versículo que está lá em Atos capítulo 16, do versículo 31. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. É isso que nós pedimos a Deus, em nome de Jesus. Amém?